Será que vale a pena comprar um Alienware ou um Acer Nitro V? Aonde nós chegamos? Olha só esse comparativo, pessoal. Fala aí, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tudo certo com vocês? De um lado, hoje aqui na mesa, nós temos o Alienware 16 Aurora, novo lançamento da Dell. Essa versão aqui que tá na mesa tem um Core 7 RTX 4050. Já passou aqui também no canal a versão com Core 5 e também RTX 4050. Nessas versões aqui que tá na mesa, você consegue encontrar para comprar por em torno de R$ 6.500 até R$ 7.000. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você comprar. Vocês estão vendo aí o print dele. E também nós temos aqui o Acer Nitro V com RTX 4060. Olha só, tá até avisando aqui que a minha bateria tá fraca. A gente já vai falar de bateria nesse vídeo também. Esse notebook aqui com RTX 4060 e com i5 é a versão mais barata. Já com 16 GB de memória RAM e o Windows, você encontra para comprar no Mercado Livre, que é o lugar mais barato, por mais ou menos R$ 5.800, R$ 5.900, às vezes tem até promoção. O link dele também tá aqui na descrição, vocês viram aí o print dele. E claro, qualquer um dos dois, se entrar em promoção, a gente sempre manda em primeiro lugar lá no grupo de ofertas. A questão é o seguinte, de um lado nós temos um notebook que vocês já sabem, é completo, tem uma boa construção, afinal de contas é um Alienware, mas tem uma RTX 4050. Do outro lado, nós temos um notebook que vocês também gostam bastante. Não tem a mesma construção, talvez não tenha todos os recursos do Alienware, mas tem uma RTX 4060 e um processador Core i5 13420H. Será que vale a pena comprar um notebook, na teoria, um pouco mais simples com a RTX 4060, que é capada, ou ir num notebook com a RTX 4050, que também não é ilimitada, também tem ali uma limitação. Qual será que vale mais a pena? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, que é uma sugestão de vocês. Então, se você tem outra sugestão, já comenta aqui embaixo, que eu sempre leio o comentário e vou trazer os vídeos que vocês pedem. Sem enrolação, bora lá. Primeiro, construção. Eu já vou falar logo de cara que, obviamente, o Alienware ganha de lavada. Primeiro, porque nós temos uma tampa de alumínio, né? Isso aqui é uma coisa legal. Nós temos as antenas de Wi-Fi aqui, o logo da Alienware, que não é iluminado, mas é bem bonitinho. E nós temos um notebook relativamente fino também para a categoria. Ele é pesado e nisso o Acer ganha. Aqui nós temos 2,4 kg, mais ou menos, quase 2,5 kg. É um notebook relativamente leve, mas é mais pesado do que o Acer Nitro V. Nós temos aqui conexões na parte de trás que eu gosto muito, que eu acho que é uma vantagem muito boa. Quando você vai montar um setup para trabalhar, por exemplo, igual esse daí que eu montei, que vocês estão vendo, você não consegue enxergar os cabos, os fios, porque fica tudo para trás do notebook. Isso é bem legal. De conexão, nós temos USB tipo A, duas USBs tipo C, uma delas carrega o notebook, mas eu já vou falar dela. Também tem aqui transmissão de imagem na USB-C, saída HDMI, entrada proprietária para carregar o notebook. Na outra lateral, as outras conexões, USB-A, RJ45 de internet, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. E na outra lateral, nadinha. Quando a gente vai aqui para o Acer Nitro V, que é a mesma coisa de todos os outros Acers Nitro, a principal coisa que muda são as linhas. Você já percebe uma coisa logo de cara, olha a quantidade de marca de dedo desse notebook. Ele pega bastante marca de dedo, tá? O Alienware também pega, mas o Acer é muito mais. Nós temos aqui essas linhas, tal, eu acho bem bonito. Tem o logo da Acer aqui, da Nitro, né? Da Acer aqui, o logo Nitro. E é isso, a carcaça é toda de plástico, tá? A carcaça do Alienware também é de plástico, mas a tampa do Alienware é de metal e a tampa do Acer é de plástico. Na parte de trás, nós não temos conexão no Acer, o que eu acho um ponto negativo, porque na hora de você montar um setup com ele, os fios ficam aparecendo, né? Mas ele é ainda mais fino do que o Alienware e é mais leve, pesa 2,1 kg. Então, para você que vai transportar o notebook, o Acer é ainda mais portátil do que o Alienware. Além disso, as conexões ficam todas na lateral. Na lateral direita só tem essas duas, conexão USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. E na outra lateral tem todas as outras. Entrada proprietária para carregamento, RJ45 de internet, saída HDMI, duas USBs tipo A e uma USB tipo C completa que transmite dado, imagem e carrega. Bom, já tem uma diferença de conexão que é a USB-C. Os dois têm USB-C, no caso do Alienware ele tem duas USB-Cs, no caso do Acer ele tem uma. E as duas USB-Cs carregam o notebook, mas no caso do Alienware você precisa de um carregador de 100 watts que entregue 100 watts real. A compatibilidade de carregador USB-C do Alienware é um pouco mais limitada.
Já no caso do Acer, o ideal é também usar um carregador de 100 watts, mas ele suporta outros carregadores, 65 watts, 75, 80 watts. Você consegue conectar, né, mais carregadores USB-Cs compatíveis aqui no caso do Acer. Então isso torna mais fácil carregar o Acer com um carregador de celular do que o Dell. Então em conexão eles estão bem empatados, mas em construção não tem como. O Alienware ganha porque ele tem uma tampa de metal e tem um acabamento mais interessante. Além disso, quando a gente abre aqui, olha, tá aqui aberto o notebook, nós temos uma tela 16x10 de 16 polegadas, então é uma tela que tem poucas bordas aqui no Alienware, ó, poucas bordas inferiores e superiores, 100% sRGB de 120 Hz e Quad HD. E além disso, olha só, aqui também, ó, tudo emborrachado, é plástico, tá? Mas é tudo emborrachado, tem um teclado retroiluminado, full size e tem também o trackpad aqui, belezinha? E na parte de baixo também é de plástico e temos aqui essa protuberância aqui, né? É um pouco mais gordinho na parte de baixo, porque é onde fica o sistema de resfriamento. Isso aqui se chama Cryo Chamber, é um sistema da Dell, novo aqui, né, que está presente nos novos notebooks deles, que é para poder fazer um bom resfriamento do notebook e realmente faz um ótimo resfriamento. Mais para frente vocês vão ver isso. Mas no caso do Acer, nós temos uma diferença. Aqui dentro também é tudo de plástico, mas não é emborrachado, como é o caso do Alienware. O teclado é retroiluminado também, essa retroiluminação é laranja, chama um pouco mais de atenção, e o teclado é full size, tem aqui as teclas de número, tem as teclas de função, nisso é igual. Agora, a tela é diferente. A tela aqui é de 15 polegadas, na proporção wide, normal. Ela não é uma tela um pouco mais alta. Então você tem uma tela aqui em proporção, no caso do Alienware, tem uma proporção maior. Percebe que é uma tela maior? Porque é uma tela de 16 polegadas e aqui no caso do Acer é uma tela de 15. Outra diferença é a amostragem de cor. Bom, se você não sabe o que é isso, provavelmente para você não faz tanta diferença, mas a amostragem de cor é o quão fiel a cores uma tela pode ser. A gente mede isso em determinados números de determinadas certificações diferentes ou de determinados padrões diferentes. Existe um padrão de cor chamado Adobe sRGB, da própria Adobe que faz o Photoshop, sabe? Bom, eles conseguem medir quanto por cento das cores que eles julgam ali que existem no espectro deles ali, que são mais de 16 milhões, um notebook consegue atingir. Se ele atinge todas as cores, ele atinge 100% daquelas cores, entendeu? Bom, a gente mede isso então num padrão chamado sRGB. Para quem que isso é importante? Para quem trabalha com imagem, com vídeo, com fotografia, precisa da fidelidade de cor muito grande. No caso do Alienware, nós temos uma tela 100% sRGB, então ela consegue atingir 100% do espectro Adobe sRGB. Já no caso aqui do Acer Nitro V, ele não consegue atingir 100% do espectro sRGB, é um pouco menos. E, bom, nisso pode fazer diferença para quem é profissional da imagem do vídeo. Para você que é usuário normal, caso seja o seu caso, não faz diferença nenhuma, mas eu preciso dizer isso também, porque se você está me vendo aqui, é um filmmaker, é um fotógrafo, saiba que o Alienware é o único que tem uma tela 100% sRGB. A do Acer não é 100%. Bom, mas tem uma tela de 165 Hz, IPS, cores maravilhosas. Nisso não tem muita diferença, tá? Agora, você percebe que até o momento o Alienware parece ser muito melhor. E de fato é, né? A gente tem tudo de melhor aqui no Alienware. Construção melhor, tela melhor, né? Até a pegada aqui do plástico é um pouco mais gostosinho, né? Tudo aqui emborrachado. Mas ele é mais caro. No valor normal dele, né? Que varia entre R$ 6.500 a R$ 7.000, nessa versão com Core 7 RTX 4050, já é R$ 1.000 a R$ 1.500 mais caro do que o Acer. Então, sim, ele é melhor, porque ele tem que ser. Mas a questão é o seguinte, será que você precisa disso? Como eu falei, algumas pessoas sim, isso faz muita diferença, por isso que serve esse comparativo. Para outras, talvez não, talvez essas diferenças não sejam tão grandes e vale muito a pena você economizar para ir no Acer, porque como eu falei, o Acer custa em torno de R$ 5.800 mais ou menos no Mercado Livre. O que nisso, já no valor normal, é bem mais barato do que o Aurora, com 4050, sendo que o Acer tem uma 4060, e já já a gente vai falar dessa diferença também. Então assim, nós temos um hardware maior aqui, melhor na teoria no Acer, só que com uma construção pior, porém bem mais barato. Por isso que ele pode ser um bom custo-benefício. Estou explicando isso porque pode parecer nesse momento que o Alienware só destrói o Acer, mas o Acer tem o seu propósito, que é ser um bom custo-benefício.
e nisso ele é. Então é isso que você tem que colocar na balança também. Mas vamos lá, vamos falar então do que tem aqui dentro para ver o que vale a pena ou não. Vamos começar com o Acer. Nós temos um i5 13420H e uma RTX 4060. Essa RTX 4060 é a placa de vídeo. O que é a placa de vídeo? É um processador que cuida de processar tudo aquilo que aparece na sua tela. Seja o vídeo na hora que está dando o vídeo aqui, seja um jogo que você está jogando, seja um aplicativo mais pesado de edição de vídeo, de foto, um AutoCAD, um aplicativo de engenharia, de arquitetura, tudo isso utiliza um processador. Esse processador é a placa de vídeo, é o que cuida de processar essas coisas mais pesadas. E aqui é uma RTX 4060, que é o modelo dela. Essa RTX 4060 tem lá uma certa quantidade de núcleos lá dentro, porque é um processador, cada processador tem uma certa quantidade de núcleos lá dentro. Além disso, ela também tem uma quantidade de memória RAM dentro dela, que é 8 GB. Essa placa de vídeo tem 8 GB de VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo. Bom, já do outro lado, nós temos aqui um notebook com uma RTX 4050 e versões que tem um Core 5 ou um Core 7. Existe também versão do Acer Nitro V com i7 e i9, mas nesse vídeo eu vou comparar só a versão com i5, que é a mais barata. Bom, na versão, como o Alienware tem tanto versão com Core 5 com Core 7 e o preço é bem parecido, então aí eu acho que você vai acabar escolhendo aquilo que for melhor para você. Obviamente a versão com Core 7 vai ser um pouquinho mais forte, melhor para trabalhar e para jogar jogos competitivos, já já eu falo por quê. Mas a placa de vídeo é a mesma nas versões, seja com Core 7 ou com Core 5, RTX 4050. A RTX 4050 tem menos núcleos do que a 4060. Logo, na hora de trabalhar, na hora de jogar alguns jogos, isso vai fazer diferença, obviamente, porque tem menos núcleos. Mas não só isso. Nós temos aqui também menos memória RAM na placa de vídeo. Nesse caso do Alienware, ela tem 6 GB de VRAM. Bom, essa diferença de memória RAM faz diferença na hora de trabalhar e na hora de jogar, principalmente na hora de jogar jogos que tem muita textura. Sabe quando você está jogando aquele jogo que você gosta lá de história, bonitão, e você tem a opção de colocar o gráfico no alto, no baixo, no médio? Quando você muda do baixo para o médio ou do médio para o alto, você está colocando mais texturas armazenadas dentro da placa de vídeo. Isso consome a memória RAM da placa. Por isso, quanto mais memória RAM na placa de vídeo, mais pesados são os jogos que você consegue jogar e maior é a qualidade gráfica desses jogos que você consegue colocar, porque você tem mais memória RAM lá dentro. Então, logo de cara, já vou falar uma coisa para você. Tem alguns jogos hoje em dia que o Acer Nitro V com 4060 consegue rodar, que o Alienware quase que não consegue. E aí vai um exemplo. O novo Indiana Jones. É um jogo pesado, mas é um jogo mal otimizado. Que qualquer placa hoje em dia com 6 GB de VRAM, como é o caso da 4050, pode até ser que rode, vai rodar, inclusive com uma quantidade de FPS boa. Só que em muitos momentos o jogo fecha, ele cracha. Isso acontece porque em alguns momentos ele ultrapassa a quantidade de memória RAM necessária dentro da placa de vídeo e o computador não aguenta. Já no caso do Acer Nitro V com 4060, vocês estão vendo aí eu jogando com ele o Indiana Jones e ele abre tranquilo e roda muito bem, porque tem muita VRAM, tem quantidade de memória RAM suficiente para rodar. Isso, hoje em dia, não faz tanta diferença porque são poucos os jogos que exigem. No caso do Indiana Jones é um deles, Alan Wake 2 é interessante também ter uma placa de vídeo com 8 GB, mas mais pra frente, no futuro, pode ser que essa diferença seja maior ainda. Pode ser que o Acer Nitro V com 4060 rode ainda mais jogos com menos problema do que um Alienware com 4050 por conta da VRAM. Como, por exemplo, até mesmo o GTA 6 provavelmente vai rodar nos dois, mas vai rodar ainda melhor no Acer com 4060 por conta da quantidade de memória RAM da placa. Deu para entender? Bom, questão do processador, tanto a versão com Core 5 versus o i5 que nós temos aqui, eles são basicamente iguais, e a versão com Core 7 versus a com i5, obviamente a com Core 7 vai ser pouca coisa melhor. Mas quão melhor é e quão diferença faz isso? Vamos fazer uns testes de benchmark agora. Primeiro, vamos pegar para trabalhar, ok? Trabalhos depende muito do que você vai fazer. Vai ter trabalho que utiliza mais placa de vídeo, tem trabalho que o processador é muito importante. Se o processador for muito importante, eles provavelmente vão empatar, porque aqui nós temos um processador que realmente consegue entregar a mesma performance. Mas na hora do Premiere, por exemplo, que é um aplicativo que na hora que você coloca para renderizar o vídeo, ele utiliza a placa de vídeo para fazer esse render, a placa de vídeo é o que mais importa. E nesse caso, como a RTX 4060 é uma placa melhor que a 4050, obviamente o Acer sai na frente.
mas nem sempre é muito na frente não, viu? Às vezes, inclusive, eles chegam a empatar. Fiz o teste aqui, por exemplo, do Premiere, renderizando um vídeo aqui 4K, cheio de efeito. No caso do Acer com 4050 e o i5, ele renderizou em 1 minuto e 21 segundos. É um bom tempo. No caso do Alienware 16 Aurora, ele fez esse render em 1 minuto e 22 segundos. Na verdade é igual, tá? Deu basicamente um empate ali, apesar de 1 segundo de diferença de vantagem para o Acer, nem foi tanta coisa. Bom, o Premiere usa mais placa de vídeo mesmo, mas nesse caso a diferença quase que não existiu muito. Mas tem aplicativo de render 3D para quem é engenheiro, arquiteto, por exemplo, que a diferença é maior e aí o Acer sai mais na frente mesmo. Para fazer esses testes, eu usei um aplicativo chamado Blender. Ele faz um teste de benchmark, como se ele estivesse fazendo uma renderização de um vídeo em 3D e dá uma pontuação. Quanto maior essa pontuação, melhor. Bom, primeiro a gente testou a placa de vídeo do Alienware 16 Aurora, que fez 2.247 pontos. No caso aqui, RTX 4050, né? Testando a placa de vídeo do Acer, ele fez 3.073 pontos. Realmente é uma quantidade bem maior. A gente está falando de 800 pontos a mais para a RTX 4060 do Acer, o que prova que na hora de fazer um render 3D, ele vai se sair muito na frente. Depois a gente também fez o teste do i5 do Acer versus o Core 7 do Alienware. Lembrando que isso também não é tão justo, né? O justo seria fazer o Core 5 do Alienware versus o i5 do Acer, mas eu não tenho mais o Alienware com Core 5 aqui na mão por enquanto. Vai chegar já o modelo com Core 5 para a gente também fazer esse teste. Mas, comparando o Core 7 do Alienware versus o i5 do Acer, obviamente o Core 7 sai na frente com 198 pontos versus 131 pontos do i5 do Acer. E na hora de fazer outro render 3D em outro aplicativo, que é o 3D Mark, que também dá essa pontuação, o Acer Nitro V conseguiu 1.930 pontos com a RTX 4060 dele, enquanto o Alienware 1.604 pontos. Mais uma vez, outro aplicativo, outro sistema de teste e mesmo assim o Acer se sai na frente com uma performance melhor. Mas vamos ver na prática, na hora de jogar de verdade. Eu abri aqui o Red Dead Redemption nos dois, em Full HD, com tudo no Ultra, pra gente testar. E no caso do Acer Nitro V com a RTX 4060, nós conseguimos 68 FPS de média. Já no caso do Alienware 16 Aurora, o Alienware conseguiu 62 FPS. Bom, lembrando que a resolução da tela do Alienware é Wide Quad HD, é maior do que a resolução do Acer, mas nesse teste específico que eu mostrei para vocês, foi os dois feitos em Full HD. Se a gente fizesse em Quad HD, aí realmente o Alienware pega bem menos FPS, mas já deu para ver que no caso do Red Dead, mesmo o Alienware tendo um Core 7, que é um processador melhor, versus o i5 do Acer, a placa de vídeo contou muito mais e o Acer pegou mais FPS. Fazendo outro teste agora, no caso do Black Myth Wukong, no teste de benchmark, o Alienware em Full HD, médio, com Frame Generation ligado, pegou 118 FPS de média. Já o Acer conseguiu 90 FPS de média. Pois é, mesmo tendo uma RTX 4060, no caso do Black Myth, o processador foi um fator aqui que diferenciou, né? Por isso que ele acabou pegando mais FPS, porque o Core 7 realmente é um pouco superior. Tá, Felipe, mas você tá fazendo um monte de teste de benchmark, mas me mostra na prática o que eu vou ter de diferença. Olha, eu acho que não tem nada melhor do que eu mostrar na prática para vocês do que quando vocês viram aí eu jogando Indiana Jones no Acer Nitro V. Ele consegue rodar jogos que exigem mais memória RAM de placa de vídeo, coisa que aqui o Alienware não consegue muito bem. Outra coisa, né? Eu consegui abrir aqui até mesmo Alan Wake 2 e rodar muito bem no Acer Nitro V com 4060. Coisa, mais uma vez, que no caso do Alienware, por ter uma 4050, talvez você não consiga tão bem. Nesse comparativo específico aqui da mesa, na versão com Core 7 do Alienware versus o i5 com 4060 do Acer, obviamente não é tão justo, porque o processador do Alienware é melhor. Mas será que vale a pena isso, né? Será que vale a pena você comprar um Alienware com Core 7 4050, ou um Acer com i5 4060, ou um Acer com i7 em 4060 que vai sair o mesmo preço do Alienware? É esse o questionamento que você tem que se fazer. E nesse vídeo eu acho que eu deixei bem claro para você. Se você pegar o Alienware, você está escolhendo construção, confiabilidade, os dois têm confiabilidade, mas você está escolhendo construção, uma tela é melhor, com certeza, uma tela maior, é uma tela 100% sRGB, um toque aqui que dá a impressão de ser um produto realmente mais caro e, claro, um produto sim que é portátil. Se você escolheu o Acer, você está escolhendo um produto mais simples, com certeza. Porém, você está escolhendo um produto que tem uma placa de vídeo melhor, é um custo-benefício melhor para quem quer jogar por mais tempo ou até trabalhar com uma performance maior. É isso aí que você tem que ver. O que é mais importante para você?
vai ter jogo realmente que não faz tanta diferença. Vai ter jogo que faz, vai ter trabalho que faz, vai ter trabalho que não faz. Você tem que colocar na balança se pra você vale a pena pagar R$1.000, R$1.500 a mais pra ter uma construção melhor. Quero saber de você. Ah, e é claro, bateria. Qual dos dois tem uma bateria melhor? Olha, os dois têm uma bateria horrível fora da tomada, isso eu já adianto, tá? Mas a bateria do Alienware, nos meus testes, é melhor que a do Acer. O Acer dura em torno de 3 horas fora da tomada no uso básico. Já o Alienware dura em torno de 4 horas e meia fora da tomada no uso básico. Nessa versão Core 7 RTX 4050 foi o tempo que eu consegui, podendo chegar até 5 horas, o que é de 1 hora e meia a 2 horas a mais que o Acer. Então também o Alienware ganha em questão de bateria. Quero saber de você, qual dos dois que você escolheria? Construção ou performance? Comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto galera, links aqui na descrição, valeu e falou!